Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome nessa manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos destinou neste dia. Principalmente a bênção de acordarmos, de estarmos aqui para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, em cada lar também esteja a Tua paz, a Tua bênção e a Tua misericórdia, Pai. E que nessa manhã o Senhor venha falar conosco, através da lição que nós vamos estudar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Amém. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, igreja. Estou longe mesmo. Hoje a gente vai estudar a lição 10 da continuidade, né, na nossa escola bíblica. Uma lição bastante rica, muito importante, né? Então quem tem a revista aí, você de casa, acompanhe junto com a gente. Nós vamos ler aqui, eu até coloquei algumas referências bíblicas ali. Vai funcionar. Tirar que fica melhor. Coloquei as referências bíblicas que nós vamos utilizar hoje. Quem já quiser ir separando, a gente vai, a palavra principal que a revista traz para nós está em Romanos 2, 12 a 18, Filipenses, desculpa. Depois a gente vai para Romanos 10, 9, vamos passar por Romanos 12, Tiago 1, de 2 a 4 e Romanos Romanos 8, versículo 29. E o tema da lição, ela é o Evangelho do Desenvolvimento Espiritual. Como eu disse, é uma lição bastante rica e que vai trazer muitas informações importantes para nós. Hoje nós vamos trabalhar basicamente, principalmente em cima de Filipenses 2, de 12 a 18. Então você que está com a sua Bíblia em casa, aqui na igreja, acompanhe pela Bíblia, porque aqui ficou um slide um pouco poluído, que eu quis colocar tudo na mesma tela, tá? E diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, vocês também, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Foram as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. E a gente acompanhando na revista, a gente lê lá na introdução que todo crente verdadeiro, após a sua conversão, ele se preocupa e deve se empenhar no seu desenvolvimento espiritual. E todo cristão que cresce e se desenvolve, espiritualmente, ele é feliz e realizado. Lógico que nós temos batalhas, nós temos guerras, nós temos lutas, mas quando nós estamos no desenvolvimento da nossa salvação, tudo fica mais tranquilo, porque nós temos Jesus ao nosso lado, o Espírito Santo. E a ideia central dessa lição de hoje, da lição 10, é sobre o desenvolvimento da salvação. O título da mensagem é sobre desenvolvimento espiritual, mas o que a lição nos chama hoje a discutir é sobre o desenvolvimento da nossa salvação. E aqui
eu só destaquei ali no versículo, né? Paulo diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Então é uma ordem do apóstolo Paulo, né? O verbo aqui, se a gente for olhar mais para frente, a gente vai ver que todos os verbos desse versículo, eles estão no imperativo, tá? São uma ordenança, é uma ordem. Ele não diz, se puderem, desenvolvam a sua salvação. Ele não diz, se tiverem tempo, desenvolvam a sua salvação. Ele nos manda, né, nos aconselha a desenvolver a nossa salvação. E é em cima disso que a gente vai trabalhar hoje nessa lição. E falando um pouquinho de salvação, a Bíblia ela traz para a gente vários versículos, né, sobre esse assunto tão importante para o cristão. Mas se a gente for olhar sobre a visão do versículo 9 de Romanos 10, ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se nós olharmos especificamente para esse versículo, que é um dos mais utilizados quando a gente vai tratar de salvação, a gente até pensa que é relativamente fácil ser salvo, né? Não precisa de muita coisa para a gente ser salvo. A gente precisa confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e crer que Ele tirou a gente dessa vida de pecado, que Ele ressuscitou a gente dos mortos. Se nós fizermos essas duas coisas, Romanos 10, 9 diz que seremos salvos, né? Mas a salvação, ela vai muito além disso, ela é muito mais ampla do que isso, né? Chega a ser até triste em algumas situações, quando a gente observa muitos cristãos que são salvos, que entregaram a sua vida para Jesus, que declararam que Ele é o Senhor da vida deles, e essas pessoas, por pensarem, né, por terem a certeza da sua salvação, elas param por ali, elas param na conversão, elas não continuam o seu desenvolvimento espiritual. E é exatamente isso que a lição de hoje ela traz pra gente, né? Ela mostra pra gente que a salvação ela é muito mais ampla. Então ela começa com a conversão, depois ela passa por um processo de santificação e depois ela passa por um processo de glorificação. Então a gente pode, de maneira mais prática, dizer que a salvação ela passa por essas três fases, né? E como eu falei, infelizmente muitos cristãos acabam parando na fase da conversão. A conversão ela vai acontecer no nosso espírito, né? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então a conversão é quando acontece, é a fase que acontece no nosso espírito, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos justificados pelos nossos pecados. Também ela pode ser chamada de justificação, tá? Alguns autores chamam de justificação. E é quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. E a gente chama isso de novo nascimento. Então a conversão ela envolve essas etapas. Ela acontece no nosso espírito. É quando nós temos a justificação dos nossos pecados pelo sangue que Jesus derramou na cruz por nós. E quando nós temos a experiência do novo nascimento. Depois da conversão vem a santificação, que na minha opinião pessoal, particular, é a parte mais difícil e a parte mais, que vai mais demorar na nossa vida, né? A parte mais longa. Por quê? Porque a santificação, ela vai desde o momento da nossa conversão até o momento que o Senhor nos chama, ou Ele vem nos buscar, ou Ele, né? Até o momento que nós morremos. Então é um processo diário. A santificação ela vai acontecer na nossa alma, né? Lembrem-se que a conversão ela acontece no espírito, mas a santificação acontece na alma, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E ela, para mim, é a parte mais difícil, porque nós temos que colocar diariamente os nossos pecados, as nossas dificuldades
aos pés da cruz de Jesus, né? Para que a gente tenha uma vida santa, uma vida separada para Deus. E nós vamos nos aperfeiçoando, vamos aperfeiçoando a nossa vida, a maneira de nós vivermos, através da graça, né? E é a graça de Deus que transforma a nossa mente. Quando a gente abre lá em Romanos 12, vamos lá para Romanos 12, é um versículo bastante conhecido de todos nós, acredito eu. Se você que está em casa não conhece esse versículo, vale a pena você decorá-lo, inclusive, porque é um versículo muito, muito importante para o cristão. Romanos 12, ele diz assim: portanto, irmãos, de 1 a 3, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, todos os dias oferecermos o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vontade, né? Aquilo que vai, na grande maioria das vezes, no caminho oposto da vontade que Deus tem para nós. E aí ele continua: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Então aqui nesse versículo, Paulo, ele chama os romanos a passarem por uma metanoia, que é a mudança de mente. Só com a mudança da nossa mente é que nós conseguimos, pela graça de Deus, entendermos e aceitarmos que os caminhos de Deus para nós são melhores que os nossos, mas que nós precisamos colocar a nossa vontade de acordo com a vontade do Senhor. E esse é o processo de santificação. Depois vem a glorificação, que é o último processo, né, da salvação, que engloba a salvação. E é quando nós vamos nos encontrar com Jesus e vamos ter a mudança do nosso corpo e vamos passar a ter o corpo glorificado. Então essas 3 etapas, elas são bastante importantes para a gente entender o nosso processo de salvação e, em cima disso, a gente ter o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui eu coloquei de maneira mais figurativa a conversão. Primeiro, o cristão, ele tem que passar pela conversão, pela justificação dos seus pecados, né? Ter a consciência dos seus pecados. Depois nós vamos para a cruz de Cristo, onde nós passamos pelo processo de santificação, que dura toda a nossa vida. Depois o processo de glorificação. E quando nós conseguimos passar diariamente, né, pelo processo da santificação, em busca do nosso corpo glorificado, a gente desenvolve a nossa salvação de maneira que nós conseguimos trazer aqui para essa terra o reino de Deus. E essa é a vontade do Senhor, né? John Wesley, que foi um teólogo, um homem de Deus que viveu nos anos 1700, eu gosto muito dessa frase dele, ele é o fundador da Igreja Metodista, e ele diz assim: a conversão, que é aquela primeira etapa que nós passamos quando nós nascemos de novo, ela tira o cristão do mundo, e a santificação, ela tira o mundo de dentro do cristão. Então essa frase é uma frase que me marca bastante e eu tento sempre lembrar dela, né? Principalmente no meio das nossas dificuldades diárias, porque é tão difícil, né, irmãos, a gente colocar aos pés de Jesus os nossos pecados, as nossas dificuldades, os nossos espinhos na carne, mas nós não conseguimos ter o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento da salvação que nós precisamos, que Cristo quer que a gente tenha, se a gente não se firmar nesse processo de santificação. E aí a revista traz lá no ponto 3, se eu não me engano, o porquê, né? Por que nós devemos desenvolver a nossa salvação? Primeiro, por obediência a Deus, como está também na primeira passagem que a gente leu, lá em Filipenses, Paulo começa falando da obediência a Deus.
Depois, porque Deus nos dá o desejo de querer e poder desenvolver a nossa salvação. Quando a gente volta lá na palavra, Filipenses 2, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus nos dá esse desejo. E o Espírito Santo, ele deixa pra gente 4 ferramentas muito importantes para que a gente consiga desenvolver a nossa salvação, tá? Então, de maneira mais prática também, eu trouxe aqui para vocês essas 4 ferramentas, que são a oração, o estudo da Bíblia, o serviço e o sofrimento. Quando a gente fala de oração, cristão não tem como viver sem oração, né? A oração, até como a revista traz aqui, ela é o nosso oxigênio, é aquilo que nos faz respirar Cristo 24 horas por dia. Então a gente deve orar sem cessar. Isso nos aproxima de Deus, isso nos edifica, né? Como pessoas, como cristãos. Então a oração, ela é muito importante. O estudo da Bíblia, a gente pode, se a gente pensa que a oração é o nosso oxigênio, o estudo da palavra de Deus, a gente pode fazer uma analogia com o nosso alimento. Nós comemos todos os dias, logo o nosso espírito também precisa se alimentar todos os dias. E o nosso espírito se alimenta através do estudo da Bíblia, né? Então também o cristão que não lê a Bíblia tem que rever algumas coisas aí, porque tudo que nós precisamos está na Bíblia e Deus fala muito conosco através dela. Então ela é fundamental, o estudo da palavra de Deus é fundamental para que a gente consiga desenvolver a nossa vida espiritual e a nossa salvação. Serviço. O serviço também, ele é de fundamental importância. Por quê? Também tem uma frase de um pregador que eu não me lembro quem é agora, acho que foi Bill Johnson, que ele diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós precisamos colocar na nossa consciência que o serviço a Deus, ele é fundamental. Nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida de família, de trabalho e não pensar nos outros, não pensar no serviço à igreja onde a gente serve, a nossa igreja local, não pensar no serviço aos missionários que estão pelo mundo, principalmente com relação à igreja perseguida. Então, Paulo fala bastante sobre isso, né? E nós precisamos servir. E por último, o sofrimento, né? O sofrimento, eu gosto de fazer uma analogia. Quando a gente abre lá em Tiago 1, vamos lá para Tiago 1, 2 a 4. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim: na minha Bíblia, na minha versão, o título é Os Benefícios das Provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes nada falte. Então, o cristão passar por lutas, por sofrimento, por dificuldade, como principalmente nós estamos passando agora, né? O mundo, as nações estão passando por esse período de pandemia, parece meio coisa de doido, né? Mas a palavra diz que o evangelho é loucura para aqueles que não são de Cristo. Então, passar por isso tudo gera em nós perseverança, e isso aumenta a nossa fé. Então eu gosto de dizer uma analogia que eu sempre faço com o meu filho, que é que quando ele está lá no videogame lutando para passar de fase, que ele entra em pânico, que ele não consegue, eu sempre falo com ele: filho, você precisa, muitas vezes você vai precisar sofrer para conseguir passar de nível. Então Deus coloca para a gente essa etapa do sofrimento para que a gente passe por um próximo nível, um nível de mais intimidade, de mais
contato com Ele, né? E com isso a gente segue desenvolvendo o nosso espírito. E também a gente precisa desenvolver a nossa salvação porque Deus quer de nós o nosso desenvolvimento. Que pai que não quer olhar para o seu filho, né, e vê-lo se desenvolver, vê-lo bem na caminhada da vida, evoluindo bem, estudando, trabalhando. Então nós como pais, nós queremos isso para os nossos filhos. Imagine Deus, que é um pai tão amoroso, tão bondoso, tão grandioso, nos ama tanto. Ele quer a nossa evolução espiritual, Ele quer o nosso desenvolvimento espiritual. E eu gosto muito dessa imagem porque enquanto a ciência mostra a evolução do homem como essa imagem. Cadê? Aqui. Estou me embolando que eu estou com dois eletrônicos aqui ao mesmo tempo, eu não sou muito boa nisso. Quando a ciência mostra a evolução do homem, ela mostra justamente ao contrário dessa figura, né? A gente começa, segundo a ciência, né? O Homo sapiens lá, a gente veio do macaco, aí sempre tem um macaquinho abaixado aqui, que vai evoluindo, né? A escala é diferente, né? E quando a gente olha para a evolução do cristão, é isso daqui que a gente tem que ter em mente, na minha concepção, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento espiritual e do desenvolvimento da nossa salvação. É quando nós nos convertemos, aliás, antes da nossa conversão, quando nós nos achávamos donos da verdade, andávamos pelas nossas próprias pernas, né? Depois a gente começa, o Espírito Santo toca em nós, o Espírito Santo nos convence, nós nos convertemos e nós vamos caminhando para a santificação, né? E essa é a posição, eu acredito, né? Que é a posição que nós mais deveríamos estar, que é aos pés da cruz de Jesus, tá? Então, essa imagem ela fala bastante comigo e eu quis trazê-la para vocês. E continuando a lição, a revista traz para a gente agora um outro tópico, que é o tópico 3. Quem tem a revista aí, que está acompanhando, quais são as evidências do desenvolvimento da nossa salvação? O que mostra para a gente que nós estamos no caminho certo do nosso desenvolvimento espiritual? É a produtividade, é o gerar frutos para Deus, né? Quando nós produzimos para Deus, por exemplo, no nosso trabalho, muitas pessoas trabalham com metas, né? Trabalham com metas de produção, dependendo da área em que atuam. E aí eu me peguei pensando nisso, estudando essa lição. Eu tenho alguma meta para o Senhor? Eu coloquei alguma meta para atingir para Deus? Parece, né, meio doido a gente falar nesse aspecto, mas no começo do ano, quando eu fiz o meu planejamento para 2021, final de 2020 na realidade, eu coloquei algumas metas de desenvolvimento espiritual para a minha vida. Assim como eu coloquei para desenvolvimento pessoal, familiar, profissional. E eu quero aumentar a minha produtividade para o reino de Deus. Então, é uma coisa que todos nós deveríamos pensar. Quais são as minhas metas? O que eu quero alcançar nesse ano de 2021 para Jesus? Para estar mais perto do Senhor, para desenvolver o meu espírito e para gerar, para despertar, para ativar esse desenvolvimento espiritual nos meus irmãos, nas outras pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo, né? Então, quando nós produzimos, a gente gera frutos para Deus. E com isso também, eu bato na tecla que nós continuamos a fazer a expansão do reino de Deus aqui na Terra, né? E concluindo, eu trouxe essa reflexão para todos, que foi uma reflexão que eu fiz comigo mesma, né? Será que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação? Será que nós estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual de maneira que agrade ao Senhor?
na minha concepção, o nosso tempo aqui, ele está cada vez mais curto, porque a volta de Jesus, ela é cada vez mais próxima. Então, eu acredito que já passou da hora da gente parar de perder tempo, né? Parar de deixar para o outro dia. E Cristo nos chama hoje a dar uma acelerada no nosso desenvolvimento espiritual, a dar uma acelerada no desenvolvimento da nossa salvação, a refletirmos: será que realmente eu estou desenvolvendo a minha salvação, o meu espírito, né? E aqui deixa eu colocar o slide todo, é muita informação, mas a gente vai destrinchar isso daqui. A gente conclui, esse é o último slide, a gente conclui voltando lá no texto base, que é o texto de Filipenses 2. Deixa eu voltar ele aqui. Filipenses 2, 12 a 18, né? E Paulo começa esse capítulo dizendo assim: Paulo não, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Será que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação de maneira agradável ao coração de Deus? Então a gente precisa parar e pensar nessas 4 questões que a revista traz para nós, tá? De maneira muito, muito inteligente e muito prática. Será que eu tenho reverência e respeito a Deus? Lá no 3, né, no ponto 3 da lição, quais são as evidências do desenvolvimento da salvação? Ele fala lá no 3.1: o crente reverencia e respeita a Deus? E aqui a gente cai nessa partezinha do versículo aqui, né? Tudo está nessa palavra. Tudo que a gente precisa saber para desenvolver a nossa salvação e o nosso espírito está nesse texto base de hoje. Então a reverência e o respeito a Deus, quando Paulo diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, mais uma vez, ele nos manda, ele nos ordena desenvolver a nossa salvação. Segundo ponto que a gente precisa pensar: nós fazemos tudo sem murmuração, sem reclamação. A lição disse uma frase que mexeu bastante comigo, que ela fala assim: resmungar ou sussurrar baixo o seu descontentamento, né? Ela diz assim: Deus abomina a murmuração. Quando o cristão murmura, ele fala mal de Deus e questiona o seu amor. Cadê a parte que ele fala? Tá aqui. A murmuração é o cântico da insatisfação e da incredulidade. Ela é a música do inferno. E isso me chama muita atenção, porque quantas vezes a gente se pega murmurando, reclamando, tantas vezes por questões pequenas, né, por coisas ínfimas. E Deus fala, e a revista traz essa comparação pra gente, que a murmuração, ela é o cântico do inferno. Isso mexeu um pouco comigo. E quando Paulo fala aqui para os filipenses: façam tudo sem murmurações nem discussões. Ele nos orienta, ele também nos manda, nos ordena: façam, tá? Não é se puderem, façam, ou quando puderem, façam. Não, é façam, em toda hora e todo tempo. Nós temos uma vida de santidade e de testemunho que mostra para o mundo que nós somos de Jesus, que nós estamos em constante desenvolvimento espiritual, em constante desenvolvimento da nossa salvação. A gente precisa pensar nisso. E aqui, Paulo diz assim: sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, façam a diferença aonde Deus plantou vocês, né? Mostrando que nós não somos assim, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, que as nossas atitudes elas demonstrem esse nosso processo de santificação aonde Deus nos plantou. E por último, a última questão que a revista traz para a gente nós nos sacrificamos alegremente pelas coisas do reino de Deus?
nós investimos, nós temos investido no reino de Deus. E quando eu digo investir, eu não falo só de tempo, eu não falo só de ações, eu falo de financeiro mesmo. Nós temos investido financeiramente no reino de Deus, porque muitas vezes, para a gente alcançar alguma vida, para a gente ajudar uma pessoa, para a gente levar o conforto do Espírito Santo para alguém, para a pessoa se sentir amada, é necessário um investimento financeiro, mesmo que baixo, né? Isso não tem na revista, isso foi o Espírito Santo que tocou no meu coração para trazer para vocês. E quando a gente fala de dinheiro na igreja, é uma coisa meio, né? Ninguém pode tocar no assunto dinheiro na igreja, mas dinheiro é uma coisa de Deus se você utilizá-lo para as coisas certas, né? Desde que ele não se torne um Deus na sua vida, Deus nos dá para que a gente possa também edificar outras pessoas e edificar o reino dele. Então nisso eu parei para pensar um pouquinho. Será que como que está a minha vida financeira em prol do reino de Deus? O que eu tenho investido financeiramente no reino de Deus? Porque nós oramos, nós jejuamos, nós estamos lá lendo a Bíblia, nós estamos no nosso processo de santificação e de edificação do nosso espírito. Mas muitas vezes quando a gente fala em investir financeiramente, é uma coisa que assusta muitas pessoas. E esse ano, mais especificamente, a gente teve esse despertamento lá em casa, e como um testemunho eu quero deixar para vocês também, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, que nós separamos uma quantia do nosso orçamento e nós temos ajudado alguns missionários, um do Brasil e um fora do Brasil. Por quê? Porque nós temos que pensar que o reino de Deus não somos só nós, não é só a gente, não sou só eu e Gisana. Tem muita gente trabalhando pelo reino de Deus em outros lugares que eu não vou conseguir alcançar. Então, se eu posso, se eu tenho essa condição, e eu acredito que todo mundo que trabalha tenha essa condição, por menor que seja a quantia, por que não ajudar um missionário que está lá nas Filipinas, ajudar um missionário que está lá na Indonésia, ajudar um missionário que está na África, fazendo aquele trabalho que eu não fui chamada para fazer, que eu não tenho nem coragem de fazer. A pessoa está lá fazendo e ela precisa da nossa ajuda. E aqui Paulo ele termina falando um pouquinho sobre isso. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e eu me alegro com todos vocês. Assim, vocês também, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. E eu entrei nessa parte financeira, acabei de ter um start aqui. Eu entrei nessa parte financeira por quê? Porque os filipenses, eles eram o povo que mais ajudava Paulo financeiramente. Então era a igreja que mais mantinha o ministério de Paulo de pé no quesito financeiro, né? E quanta coisa Paulo pôde fazer, Paulo pôde deixar para nós e para eles daquela época, através da manutenção financeira que esse povo mandava para ele, né? Então isso é muito importante. Eu gostaria que as pessoas pensassem um pouquinho, com um pouco de mais de carinho nisso, sabe? Não pensando que a igreja tem que ficar falando de dinheiro. A gente tem mesmo, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas pensar no que cada um de nós pode fazer como filho de Deus, como discípulo de Jesus, porque assim como Paulo era discípulo de Jesus, Jesus nos chama a sermos discípulos dele hoje, né, para trazer o reino dele para cá. Então, o que a gente pode fazer? Nós estamos fazendo? A gente está reverenciando e respeitando a Deus? A gente está murmurando? A gente tem dado tem andado com uma vida de santificação e testemunho? E a gente tem nos sacrificado alegremente pelas coisas do reino, né? Não só na parte financeira, mas com sacrifício de tempo, muitas vezes com sacrifício de deixar a nossa família por um período para trabalhar pelo reino de Deus.
muitas vezes para nos retirarmos e termos um período com Deus de edificação, de oração. Muitas vezes isso é necessário, são etapas do nosso crescimento espiritual que precisam ser cumpridas. Amém? Você que está em casa, se concentra nesse momento com a gente, que é um momento muito importante, tá? E vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Muito obrigado porque o Senhor tocou nos nossos corações com essa lição, pela edificação que o Senhor nos trouxe através do estudo dessa lição, meu Pai. Uma lição tão rica que falou tanto ao meu coração e eu acredito que dos irmãos também. Continua conosco, Paizinho amado. Você conosco nesse domingo, nesse dia lindo que o Senhor nos deu. Nós já te agradecemos por esse dia. E abençoa, meu Deus, a vida de cada um aqui. Tira toda a ansiedade, toda a aflição dos nossos corações, Deus. Abençoa aqueles irmãos, Senhor, daqui da igreja e fora da igreja que estão passando por situação de hospitalização, meu Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Protege, guarda essas famílias que estão em casa ansiosas, Deus. Tira a ansiedade e dê a eles a paz que vem do Senhor. Pai querido, abençoa o culto, nós já te entregamos, Deus, o culto de hoje à noite, às 19 horas. Fala conosco através da Tua palavra. Ser conosco em nome